Fala só alguma coisinha, Benti, só pra gente ver se o áudio aqui tá bom. Um, dois, Tá três. ótimo. Olá, a gente começa agora mais um Mistura. O meu convidado de hoje é o cantor, compositor e instrumentista Benti, que acabou de lançar o álbum Adeus Atlântico. A gente vai trocar essa ideia, ele vai falar sobre o álbum, sobre o que ele tem feito por aí. Seja muito bem-vindo ao Mistura, Benti. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. Já começando a falar das 10 faixas que compõem o seu mais recente álbum, né? Uhum. Eu queria, já que você falasse dele, a nossa estrela. Nossa, esse disco ele tem muita história, né? Ele vem. O disco anterior é o Logo Ali, né? Que o Logo Ali ele tinha muito da experiência de sobreviver à pandemia, Pandemia um governo 2021, extrema né? direita. Ele saiu em 2021. Ele é um disco muito sobre aguentar um período difícil e olhar para frente. Eu tive um esforço muito grande para que não ficasse muito datado o Logo Ali em relação assim a nominalmente você interpreta ele como muitas coisas, mas ele tinha muito daquele peso, né, de um disco escrito, gravado e lançado entre 2020 e 2021. E aí o Adeus Atlântico ele vem de um lugar muito mais aberto. Em 2022 eu morei um tempo em Portugal, passei um tempo na Inglaterra também. Nesses últimos anos, o clichê do mineiro que fica obcecado pelo mar, fiquei muito na Bahia e no Rio também. E a quase totalidade das músicas foram escritas nessa experiência de estar, ou de ser um estrangeiro de fato, ou de estar em lugares litorâneos que estão muito longe da minha raiz. Então o disco ele vem desse lugar é, eufórico de querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazer um milhão de coisas, né? Que é bem do pós-pandemia. Ao mesmo tempo que tem né, o Adeus Atlântico ali, ele tem um duplo sentido, que aí quando você chega na última faixa, né, que é Adeus Atlântico, você meio que entende também quais outros sentidos, quais camadas podem ter esse título e um pouco do que foi a jornada, né, dele. E você falou isso, né? Um pouco que não deixou as raízes de lado, né? Contando Uhum. todas essas histórias, é muito forte isso, né? De ter essas raízes ali bem presentes nas 10 faixas. Porque por mais que eu acho que esse é o meu disco, por mais que ainda tenha a viola caipira como base de tudo, né, que nem o primeiro disco, eu acho que esse é o disco em que eu chuto o balde mais em relação a soar é, do jeito que eu queria. Então ele vai muito pro indie pop, ele tem muita referência internacional também, né? Eu puxo muitos artistas internacionais, tanto que eu já conhecia quanto que eu conheci nesses últimos anos. Mas ao mesmo tempo tem músicas que nem a Quase Sertão, que para mim ela funciona, para mim a Quase Sertão funciona como um flashback ali. Tipo esse disco todo sobre se jogar no mundo e etc. Tem essas reflexões sobre quem é você, longe de onde você é. Mas a Quase Sertão é essa música que é muito sobre, putz, de onde eu vim, quem eu sou, quais são as minhas raízes. E tem a participação do Haroldo Bom Tempo, essa faixa, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas participações que o álbum traz, que eu falei dessa faixa, puxando por essa faixa, mas tem outras, né? Tem o É. FBC em Euforia, tem também a Marisol em Lua em Uhum. Libra. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou nesses parceiros para cada faixa e outras, né? Que tem participações também. Sim. Esse é um disco que tem muitas parcerias, não só as participações especiais de fato, mas tem muitas colaborações ali na produção, nos instrumentos. É, para mim, quando eu olho para os outros discos que também tem participações especiais, o Logo Ali, por exemplo, as participações elas estão ali muito num lugar de nossa, eu escutei essa música aqui, imaginei a Fernanda Takai cantando, e aí um sonho distante, aí ela topa, sabe? E nesse disco tinha uma coisa conceitual de eu querer tanto participações que refletem as raízes, como o próprio Haroldo, né, que
Ele nasceu na cidade onde eu passei boa parte da infância, que é Carmo do Paranaíba, no interior de Minas, que é onde a gente gravou o clipe, que é onde os meus pais ainda moram. O FBC, que para mim é muito rolê BH, né, que também é muito minha vida, apesar de eu não morar mais lá. E aí tem todos esses outros pontos que são além Atlântico. Aí tem o Alex Dalva, que eu conheci em Lisboa, mas que é angolano. A Marisol Moabá, que é brasileira, mas ela é de família congolesa. Aí o Fife Dangerfield, que é britânico, e ele é vocalista do Guillemots, que é uma das minhas bandas favoritas da vida. Até o Paul McCartney é fã do Guillemots. Então, para mim, foi absolutamente incrível ele ter topado, e ele foi uma adição muito generosa na música. Ele gravou um monte de coisa, de vozes, harmonias, instrumentos. Então, as participações ali estão muito nesse lugar geográfico. O Adeus Atlântico é um disco muito geográfico. Ele tem... para mim, enquanto logo ali tinha essa coisa de você seguir adiante, né, aguentar um certo período, uma certa situação, o Adeus Atlântico tem essa coisa de movimento, mas que é bem geográfico, né? Ele para mim, eu consigo identificar, a Lua em Libra comecei a escrever em Londres, a Só Pra Ter Você eu escrevi no Rio, Nenhum Tempo a Perder eu escrevi em Boipeba, na Bahia. Então, para mim, ele é um disco muito geográfico nesse lugar, e as participações refletem isso. Ô Benti, você falou de 2 álbuns, né, distintos, cada um com um conceito. Quando você pensa num álbum, eu adoro o álbum geográfico, acho muito legal. Mas quando você começou o Adeus Atlântico, ou até mesmo os seus outros álbuns, você já pensa no conceito, ou você vai já, né? Você é muito certinho, né? Não, é muito... Que nem a gente estava falando, né? Por causa da minha formação de audiovisual, eu sinto muito os meus discos... Para mim, os meus discos são discos de roteirista. Então, nos meus discos, eu coloco muito dessa coisa de narrativa longa. Então, eu sou muito noiado com a ordem das músicas, com qual história está contando. Por mais que cada pessoa que escutar vai criar a sua própria história... mas para mim é muito importante essa coisa da narrativa dos discos como uma obra completa. E aí, em primeiríssima mão, assim, eu vou falar um mini spoiler, que quem tá ligado quem escutou o Adeus Atlântico prestando atenção, assim, uns easter eggs já sacou. Mas o Adeus Atlântico, até por ter esse tempo que foi mais de 3 anos, né, de distância do Logo Ali, eu imaginei ele como 2 histórias, na verdade. E o Adeus Atlântico é uma parte dessa história. E por isso que a última música chama Intermezzo, inclusive. Então, na verdade, quando eu comecei o Adeus Atlântico, eu já estava pensando, na real, em coisas que vão acontecer só no futuro. Já é um ponto ali para encaminhar para o seu próximo projeto. E você falou essa história, né, de narrativa, de ter esse cuidado com o roteiro, com concepção. Você que prepara os seus shows também? Pois é, isso é interessante falar porque os meus shows dependem muito do que eu consigo fechar de fato para os shows. Porque, por exemplo, o show de lançamento do Adeus Atlântico foi no Sesc 14 Bis. Teve participação da Jalu, teve participação da Francisca Barreto, que é uma das produtoras, que é uma artista novíssima, assim, né? Incrível, absolutamente incrível. E foi formação de quinteto, foi minha primeira vez tocando com quinteto, então, porque o som do disco é muito cheio, então acho que essa formação de quinteto é super legal. Inclusive vai sair uma gravação agora pro Som no Sebo, que é essa formação de quinteto, que eu tô super feliz assim, com o resultado. Mas foi o único show com quinteto que eu consegui fazer, porque é isso, né? Foi um Sesc, um lançamento, e aí a gente fica correndo atrás de outros Sescs. Então, assim, por conta própria, eu não conseguiria fazer um show desse tamanho. Então, aí o show do Blue Note, que foi em abril, foi trio já. Aí o show que eu fiz na Bahia na semana seguinte foi solo. Então, sim, a concepção dos shows passa por mim,
mas eu queria muito conseguir isso, assim, por exemplo, o show de lançamento eu queria muito reproduzir ele em outros Sescs, em festivais, etc. E aí você cai nessa espiral, né, tipo, de Sim. demanda, do quanto o disco tá hypado, também muito, tipo, com quem você tá envolvido também, né, no business, quem tá vendendo o seu show, etc. Isso é complexo. É. Bom, mas independentemente disso, o álbum ele tá muito lindo e Obrigado. tá lindo, lindo, lindo. Eu fiquei muito triste que eu não consegui ir aquele dia no Blue Note, mas eu vou no próximo, eu tô ligadaça, quero ir, porque é legal ver assim a maneira como você trabalha, sendo bem. Eu te confessei também que a gente estava esperando até a nossa estrutura ficar um pouquinho mais viável para a gente poder te convidar aqui. A gente queria te convidar há bastante tempo, porque a gente sabe o quanto você é cuidadoso com o seu trabalho, né? E reflete isso nas suas obras. E falando nisso, eu acabei de ver na sua rede social que você postou hoje, falando da capa do Sim, álbum, num vídeo muito bem feito, aliás. obrigado. E, e você falando, e aí eu queria que você contasse sobre essa capa. Eu adorei do jeito que você falou que era não é IA, né? Pois é, esse disco, de novo, né, eu acho que eu sempre comparo com o Logo Ali, porque é o filho que veio antes, né? Uhum. E o Logo Ali é isso, é um disco que teve apoio do Natura Musical, então ele tinha um orçamento muito maior. O Logo Ali, ele tem a direção de arte dele vai toda para um lugar meio barroco. Para mim era uma coisa meio um tropical, bem denso, bem escuro, mas com cores fortes também. Tanto é que a capa do Logo Ali é um trabalho incrível de uma equipe lá de BH, que eu me coloco no lugar do Derrubador Brasileiro, da Almeida Júnior, que é um quadro de 1889, talvez. Mas que eu tô ali, ao invés de estar segurando o machado, eu tô segurando a viola, mas é aquela mesma coisa, assim, tropical, mais escura, tem fumaça, tá meio derrubado, então é um disco bem barroco, assim, desde os visuais. Pro Adeus Atlântico, eu queria muito puxar para um lugar de memória. Para mim, o conceito mais abstrato do Adeus Atlântico é isso. Eu queria que parecesse uma viagem que você começa a sentir saudade dela enquanto você está vivendo ela ainda. Uhum. E aí o disco, a gente gravou o clipe de Melhor de Três com fita mesmo, com câmera, com uma Sony Hi8. A gente tirou muita foto com filme, foto analógica. Tem muita coisa de reflexo, de dupla exposição, de borrado, de pixelado. Porque eu queria ter essa sensação da memória, assim, do que você está lembrando de verdade, do que você está inventando. E aí a capa. Eu amo essa capa. E que é isso, a gente. Você demora. Eu gosto muito que as pessoas, quando pegam, isso quando chegar o vinil vai ser muito legal. Tô Uhum. muito empolgado. É, é uma capa que desconcerta um pouco. Eu acho que o disco tem um pouco disso, porque o disco tem. As músicas são muito grandes e muitas camadas, e cada música tem uma linha de produção bem específica, assim, que vai para muitos lugares. E a capa, eu tô ali, é uma capa vertiginosa, né? Eu tô literalmente ali caindo daquele pier. É um movimento, tá um pôr do sol rolando, tem o espelho atrás. E aí no vídeo que eu postei tem como fala? Tem o tipo making off, né, de como a Uhum. gente tirou essa foto, mas que é isso, tinha uma pessoa segurando o espelho, a outra pessoa, a outra assistente segurando os focos de luz, aí o fotógrafo também estava quase caindo do pier. E aí, após, quem fez foi a Bruna Mendes, que é artista também, é uma super designer, então, e tem aquele resultado ali. E para mim é isso, é uma capa vertiginosa e tem a coisa do reflexo, do litoral. Então, para mim, reflete bem esse lugar do clima do disco. E todas as outras fotos vão para esse lugar, assim, o do reflexo, do espelho, do borrado, da memória. Você falou, né? Você falou, ai, não vejo a hora de ver no vinil. Você sabe que eu lembrei agora de uma passagem que eu tive com o Erasmo numa entrevista.
E eu falei pro Erasmo, eu perguntei para ele, eu falei, e a capa? Ele falou, eu detestei essa capa. Ainda bem que essa capa vai ficar só nas plataformas de streaming. Você está falando agora o contrário. E eu Sim. lembrei dele. Mas então quer dizer que o Adeus Atlântico chega também em vinil. Chega, vai chegar. Vai chegar. Cara, vai chegar. Você falou também dessa história, né, de preparar um álbum com um edital e um, e um Na raça. na raça, né? E a importância dos editais para música, né? Sim, nossa, faz muita diferença. Um dos motivos para o Deus Atlântico ter demorado, né? Que eu sou muito contra essa pressa que as pessoas têm hoje em dia, tipo, de lançar coisas. Eu acho que para mim o disco ele tem que ser uma obra fechada. Para mim o disco ele tem que refletir a época do artista. Eu sou muito moldado pelos artistas que eu sigo, que realmente cada disco você vê que é um processo inteiro ali que reflete muito. Eu agora já consigo olhar em retrospecto também, né, meu primeiro disco lá de 2018, em breve ele vai fazer 10 anos, e eu escuto e eu falo, nossa, quem era essa pessoa? Mas eu sei que ele estava ali honesto, sabe? Ele fez tudo aquilo ali com a maior honestidade possível. Então, para mim, a coisa dos discos, eu perdi um pouco a pergunta. Não, porque a gente estava falando do edital, da importância do edital, e você Sim, não tem edital, pressa. E aí você está dizendo que não tem pressa, e é legal você falar isso, porque eu acho que o mundo que a gente está vivendo, das plataformas de streaming, os artistas lançando, né, tendo a obrigação de alimentar o algoritmo, você sabe muito bem como é isso, eu acho que mexe muito com a cabeça também do artista. Mexe demais, E aí é mexe legal você demais. falar isso, sabe? De que você tem o seu tempo, né? Mas é um disco que, por mais assim, por exemplo, a participação do Fife Dangerfield, para mim é um dos pontos altos do disco, rolou em novembro do ano passado, o disco saiu em janeiro. Então foi uma coisa que dependeu desse tempo para que existisse. A participação do FBC também, entre ele topar e ele escrever a rima dele e gravar também levou um tempo. Então, se eu tivesse tido uma grana de edital, o disco teria saído antes. Mas eu também confio muito no destino das coisas, tipo, nossa, o disco saiu aqui por causa disso e disso. E ele é um resultado desse tempo que eu tive. Mas sim, eu tô correndo atrás do próximo, tipo, de ter um edital. E a questão dos algoritmos é muito nociva e eu recebo muito depoimento de gente que descobriu meus 2 primeiros discos porque todo mundo fala, nossa, o Spotify me sugeriu logo ali, o Spotify me sugeriu Era 2. Isso é uma coisa que não existe mais, porque agora o Spotify cobra campanhas, né? Então você precisa, que nem patrocinar post no Instagram, etc. Agora o Spotify tem essa opção, tipo, de você patrocinar uma campanha ali dentro. E eu notei assim uma diferença tremenda em questão de alcance nesse disco novo, assim, de realmente o algoritmo não entrega mais se você não pagar, e eu não tenho dinheiro para pagar. Eu fiz uma mini campanha assim com preço mínimo que para mim já foi muito alto e que não teve resultado. Então eu falei, nossa, é óbvio que a pessoa ali que tiver uma grana para fazer uma campanha e tal vai chegar. E eu fiz o exercício assim, tipo, eu tenho 18 mil seguidores no Instagram, no Twitter eu tenho 20 mil e pouco, e por algum tempo, assim, depois que o disco saiu, eu ia mandando, assim, mensagens aleatórias pra gente que já tinha compartilhado meu trabalho, tipo, ó, saiu meu disco novo, você tá sabendo? E as pessoas não sabiam. Não chega. Porque é isso, né? A pessoa te segue, mas o Instagram não Não entrega, entrega. aí agora a plataforma de streaming não entrega também, então... E aí tem, além disso, né, dessa entrega, tem até as playlists, né? As pessoas têm, sei lá quantos seguidores em plataforma de streaming e cobram dos artistas. Então, enfim, né? Virou um business
um business aí que é isso, que para o independente é sofrido, né? E aí a gente vai pelas beiradas, né? Tem que Por fazer isso do eu jeito que tenho, você fez. sim, eu tenho super orgulho, por exemplo, por isso eu gosto muito do rolê do vinil. O vinil do Logo Uhum. Ali esgotou super rápido. Então, pra mim, eu acho, era um sonho meu ter um disco meu em vinil, então saber que tem espalhado pelo mundo esse monte de gente que comprou e que quis ter ali aquela versão física e que no Adeus Atlântico também isso vai acontecer e também quero muito prensar o primeiro em vinil. Uhum. Então, aí hoje um menino que eu não conheço postou um cover super bonito da primeira música do Adeus Atlântico, da Nenhum Tempo a Perder, falando o quanto o disco tá ressoando para ele. Então, Que legal. eu acho que é isso, assim, por mais que seja muito desesperador financeiramente falando, essa coisa de você estar nesse lugar de. Uh, Putz, olha, esse disco ele teve uma recepção de imprensa muito foda, eu sei que ele tem esse potencial de público X, Y, Z, mas ao mesmo tempo você não tem grana para fazer essas campanhas predatórias que precisam fazer hoje em dia. Mas é um consolo saber que vai Tocou chegando. alguém, né? Que toca as pessoas, porque no final das Uhum. contas é isso que é importante, a arte, né? Tocar Sim, as pessoas de alguma maneira, né? sim. Você falou também nessa mesmo post dessa plataforma, já que nós estamos falando de plataforma, você falou de uma plataforma que eu não conhecia, que eu achei super legal, que é Songtail, né? São tiles. Songtiles. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o seu trabalho lá nessa plataforma, porque lá tem a possibilidade de ter as imagens, a Isso. capa, né, para as pessoas irem lá também. Não, eu achei super legal. Eu conheci. É uma plataforma nova, é brasileira, é a criação do Pedro e da Luma, que eu conheci recentemente, Uhum. mas que é um aplicativo que já está começando a fazer um certo barulho, assim. E eles mesmos falam, pode descrever assim, que muita gente fala, é tipo um letterbox de disco. Mais ou menos, porque ele não deixa publicar a nota, que é a média que as pessoas dão, Uhum. mas você pode dar nota, pode escrever resenha, mas para mim o mais legal é isso, é ter a possibilidade de você realmente entrar com detalhes dentro do disco. Então, no digital, ser um lugar onde você pode acessar os encartes, a ficha técnica completa e tal. E aí tem essa seção que chama Originals, Uhum. e aí eu sou o primeiro artista da plataforma a ter a discografia completa no Originals. Que Então legal. lá tá o Era 2 e o Logo Ali com os encartes completos. E o Adeus Atlântico, como não tá público ainda, né, o encarte físico, etc, mas tem fotos. Aí eu aproveitei e subi também umas capas alternativas, assim, que são umas fotos inéditas, assim, que eu nunca tinha postado antes. É bem interessante a plataforma. Eu fiquei empolgado deles terem me convidado e eu já vi que uma galera descobriu o aplicativo por causa desse vídeo que eu postei, né? Eu começo o vídeo falando do rolê da capa e aí Sim, vai pro rolê do achei muito aplicativo. legal. Querido, ó, a gente está chegando aqui no final já, mas Ah, passa rápido, né? passa rápido. Mas é isso também, a gente tem que falar o que importa, porque as pessoas Ah, nem têm tempo, e não, na verdade tem tempo, mas elas estão tão ansiosas que elas não vão até o final do vídeo, sim, né? tipo isso. Mas assim, mas antes de acabar, eu queria. Tem duas coisas que acabou até virando um quadro aqui, independentemente da gente querer que virasse. Mas Aham. eu sempre tenho curiosidade de saber é, o primeiro contato dos artistas com a música. E você, como um bom mineiro Uhum. de Serra da Saudade, o que, o que você ouvia quando você era criança, adolescente? Pois é, eu tenho uma das memórias mais fortes musicais que eu tenho de infância, que aí puxa pro rolê da viola caipira, de eu resgatar, né, a viola caipira já adulto, mas tanto a família da minha mãe quanto a família de pai, que são
famílias muito simples, assim, de roça mesmo. Às vezes a galera, eu falo que eu sou da roça, a galera acha que eu sou filho de fazendeiro milionário, latifundiário. Não, não, é roça, roceiro, lavrador. E aí, tanto família de mãe quanto pai, meus avós participavam de Folia de Reis. E Folia de Reis é ali, né, começo de janeiro, cada ano que passa tem menos, mas é uma memória visual e sonora muito forte que eu tenho. Janeiro ali na Alto Paranaíba, aquela coisa muito, tipo, tem muita tempestade também, né, verãozão, assim. E eu lembro eu criança acompanhando as Folias de Reis, aquela paisagem super montanhosa, e a música ecoando assim nos vales, assim, de um jeito muito épico. As harmonias de Folia de Reis são incríveis, né? Que legal. São harmonias super complexas. E é isso, é viola, é acordeon, é bateria, né? Caixa E de foi congado. assim que você teve o primeiro contato com a viola caipira? Ou Sim. foi? Com viola, esse foi o primeiro contato. E aí a criança, né, ouvindo muita moda de viola, mas também minha mãe escutava muito Alceu Valença, Fagner, Zé Ramalho. Eu ouvi muito a FM lá da cidade, só tocava Elton John, ABBA. Então, eu criança estava meio nesse universo, e aí eu comecei a ser um adolescente rebelde que só escutava rock, metal e indie. Aí fui tocar violão e guitarra. Aí só adulto já aqui em São Paulo, cursando cinema, eu fui fazer um documentário sobre a comunidade rural que a minha avó mora. E Uhum. aí foi um documentário que eu vendi pro Canal Brasil, passou muitos anos no Canal Brasil. E aí eu fiz a trilha desse documentário com uma viola caipira que estava abandonada lá na roça da minha avó. E aí foi meu momento eureka, iluminação, que aí corta para esse disco novo, que aí agora eu tenho um híbrido de viola caipira e guitarra Les Paul, que é um modelo único no mundo, que foi o luthier lá de BH que fez, o Sanzio, que também tá uma brisa, assim, que virou a estrela desse show novo também, que é um instrumento incrível. Então, quando eu vi que tinha esse instrumento, eu falei, cara, esse show deve estar Pois maravilhoso. porque esse instrumento é meio que a epítome do que eu venho tentando fazer, né? Tipo, desse mix Uhum. da viola caipira com a música alternativa, com indie pop, com alternativo e tal. Então, que é uma coisa que às vezes eu brinco, assim, se fulano tivesse com uma viola caipira dessas, ia estar todo mundo pagando pau. É sempre assim, mas é verdade. Mas a Sim, gente paga um pau para você, tá? Eu pago obrigado. um pau para você. E mais gente que te conhece também, tenho certeza. E Não, aí, assim, eu agora valor. sim, para finalizar, e eu vou te falar, depois que a gente se conheceu pessoalmente, eu fiquei mais sua fã ainda, porque você é um cara muito incrível, muito educado, muito Obrigado. doce. Vou ficar rasgando cedo aqui para você, mas você é Obrigado, eu muito também adorei te conhecer é muito pessoalmente. bom conhecer, né, as pessoas, porque a gente fica, às vezes, faz entrevista por telefone ou desse Uhum. jeito e acaba não conhecendo pessoalmente, que é uma pena. Mas eu tive Sim. a sorte de te conhecer ainda bem. E aí, para encerrar agora sim, Uhum. eu queria que você falasse 3 músicas que as pessoas deviam conhecer para entender as 3 músicas que te representam e por que elas te representam. É uma missão, eu sei. Caraca. Acho que do disco novo, a melhor de três, porque é uma música que vai para um lugar eletrônico assim que eu nunca tinha ido antes. É uma música que tem um sample de 1979 do Ernesto Jajé, que era um músico da Costa do Marfim. Então aí eu replico esse riff com viola caipira. Então é tipo um house caipira indie, assim. E é meio que o clímax também do disco novo. Acho que essa é um bom showcase. Ah, acho que do Logo Ali, pra mim, a Quando o Sol Sumir é uma das músicas que eu tenho mais orgulho, porque tem participação da Fernanda Takai, é uma composição minha com a Roberta Campos. Então, e é uma música que é isso, né? Ali, ela começa muito ali na voz e na viola caipira, e
que nem a maioria das minhas músicas, ela explode. E aí tem o Elinho Flanders fazendo trompete, aí tem um monte de corda, aí tem bateria. É uma música super inspirada em Sigur Rós e Mil, na real, mas que aí entrou na trilha da série da Bruna Marquezine, Amor da Minha Vida. A Bruna postou nos stories algumas vezes. E aí virou uma música que eu recebo muita mensagem hoje em dia de gente fala, nossa, vai virar minha música do casamento, eu vou entrar no casamento. Eu acho isso genial, porque eu escrevi ela com esse objetivo. Olha. Quando eu chamei a Roberta Campos, eu falei, eu quero uma música para as pessoas entrarem no casamento. E a terceira, é, caramba. Acho que a terceira também, também do Adeus Atlântico, a Euforia, que tem participação da FBC, porque você vai escutar achando que é guitarra, mas não, é a viola caipira, e é uma viola caipira cheia de distorção, e também é uma música super épica que tem uma rima do FBC no meio, que é Maravilhoso. Pô, eu sou muito fã do FBC, e de Eu repente também. tem uma rima que ele escreveu, assim, eu acho muito massa. Então, talvez a pessoa que não me conhece vai ouvir essas 3 músicas e ficar muito confusa. Então, é isso que é eu legal. aconselho ela a escutar os discos, porque os discos eles vão ter a narrativa, né? Eles levam. Acho que cada música, a melhor de 3 está ali naquele lugar, mas ela é levada até ali. Você chega ali, as outras músicas vão te levando até aquele lugar. Isso é uma coisa que eu bato muito a cabeça para fazer. Muito bom. Bom, quero agradecer a sua presença aqui. Eu espero em breve que a gente se encontre novamente e que a nossa próxima entrevista seja pessoalmente, né? Sim, por favor. Obrigada, tá? Obrigadão. O Mistura fica por aqui e a gente se encontra na próxima. Vamos tirar foto? Eu esqueço de tirar foto. 1, 2 e... Peraí também que eu vou tirar daqui. Aí agora a tua vai ficar melhor que a minha. 1, 2 e...